Olá, bem-vindos. Hoje a gente vai explorar uma ideia que é simplesmente incrível. A de que toda a narrativa da Bíblia, sabe, de Gênesis a Apocalipse, na verdade gira em torno de uma única palavra, uma promessa central. É uma história de 4.000 anos que se desenrola a partir de um único fio. E essa é a grande questão, né? Como é que pode? Uma palavra definindo uma história tão longa? Parece impossível. Mas a gente vai ver como, nas Escrituras, a diferença entre o singular e o plural de uma palavrinha revela um plano de proporções épicas. Um plano que muda absolutamente tudo. Ok? Vamos mergulhar nisso. Aqui está a nossa pista principal. O apóstolo Paulo, lá na sua carta aos Gálatas, faz uma observação gramatical que é, no mínimo, curiosa. Ele faz questão de destacar que a promessa feita a Abraão séculos antes usava a palavra descendente no singular. E para Paulo, isso não era um detalhe qualquer não. Era a chave para entender o plano todo. Mas, para entender a importância desse descendente, desse único descendente, a gente precisa voltar lá no comecinho de tudo. A história não começa com Abraão, não. Ela começa com um conflito cósmico que foi estabelecido logo nos primeiros capítulos da Bíblia. Esse conflito é introduzido no que os teólogos chamam de proto-evangelho. Basicamente, o primeiro evangelho. É a primeira promessa de todas. Logo depois da queda, Deus profetiza que vai existir uma inimizade, uma guerra, entre duas linhagens, a da serpente e a da mulher. Então, o que a gente tem aqui são duas linhas espirituais totalmente opostas estabelecidas desde o início. De um lado, a linhagem da mulher, que carrega a promessa de redenção. Do outro, a linhagem da serpente, que tenta ativamente frustrar essa promessa. E a Bíblia inteira, a partir daqui, se torna o palco dessa batalha. E olha, não demora muito para a gente ver essa batalha se tornar física. Literalmente no capítulo seguinte, em Gênesis 4, vem a história de Caim e Abel. Mais tarde, o Novo Testamento vai esclarecer que Caim era do maligno, ligando ele direto à linhagem da serpente. O ato dele de matar Abel, o justo, é a primeira grande investida contra a linhagem da promessa. Isso cria um suspense gigantesco logo de cara. Peraí, aquele que parecia ser o descendente justo, Abel, tá morto? Então a promessa acabou antes mesmo de começar? Será que a linhagem da serpente venceu a guerra logo na primeira batalha? Por um momento, parece que toda a esperança foi por água abaixo. Mas a história não termina aí. De jeito nenhum. A promessa não morreu com Abel. Pelo contrário, ela foi carregada como um fio de ouro, sabe? Passada de geração em geração e, muitas vezes, de maneiras que ninguém esperava. E o que é fascinante de observar é como essa promessa vai se afunilando, ficando cada vez mais específica. Começa bem geral, o descendente virá de uma mulher. Milênios depois, se afunila para uma nação, através de Abraão. Depois para uma tribo dentro dessa nação, a de Judá. E, finalmente, para uma família real específica, a de Davi. É como se Deus estivesse lentamente montando um quebra-cabeça, peça por peça. E isso aqui ilustra de um jeito brilhante que o plano de Deus desafia todas as nossas expectativas. A linhagem foi preservada não por pessoas perfeitas, mas por figuras super improváveis, até mesmo escandalosas para a época. Tamar, que enganou o próprio sogro, Raabe, uma prostituta de uma cidade inimiga, Ruth, uma estrangeira. Isso só mostra que a preservação da promessa dependia da soberania de Deus, não da moralidade das pessoas envolvidas. Depois de séculos de espera, a história finalmente chega ao seu clímax. E é aqui que acontece a maior reviravolta de todas. É onde a estratégia do inimigo é usada contra ele mesmo de uma forma espetacular. Finalmente, o descendente prometido chega, Jesus. Do ponto de vista da linhagem da serpente, a estratégia parecia óbvia. Final. Depois de tentar cortar a linhagem por milênios, a solução era simples. Vamos eliminar o descendente de uma vez por todas. Mas aqui está a ironia divina. O ato que deveria ser a derrota definitiva do plano de Deus foi, na verdade, o mecanismo exato para a vitória dele. A morte do descendente não foi um acidente de percurso, era o evento principal. Essa ideia é simplesmente fantástica. O inimigo, ao instigar a morte de Jesus, achou que estava dando checkmate, sabe? Mas na verdade ele só estava movendo a peça final no tabuleiro de Deus, exatamente como Deus tinha planejado. A vitória não veio apesar da morte, mas por causa dela. A vitória do descendente na cruz não só encerra aquele conflito antigo, mas também inaugura uma realidade completamente nova. A promessa, que parecia tão focada numa linhagem física de sangue, agora se expande de uma forma radical.
Para entender essa mudança, o conceito de dispensação ajuda. É como pensar em uma nova fase na administração do plano de Deus. A morte e a ressurreição de Cristo marcam o fim de uma era, a da lei, e o início de uma nova, a da graça. As regras de como Deus se relaciona com a humanidade mudam, fundamentalmente. E é aqui que a gente volta para Abraão. Lembra daquela parte da promessa que dizia que nele todas as nações seriam abençoadas? Pois é, esse detalhe, que podia parecer secundário, agora se revela como o objetivo final. A inclusão dos não-judeus não foi um plano B, era a intenção desde o comecinho. E a consequência disso é revolucionário. Como Paulo explica, nesta nova era, as antigas barreiras que dividiam a humanidade, etnia, status social, gênero, elas simplesmente perdem seu poder de exclusão. Uma nova família espiritual é formada, na qual todos se tornam um só em Cristo. Resumindo, a vitória do descendente inaugura uma realidade totalmente nova. Não importa mais a origem ou o status social. Pela fé, qualquer pessoa pode se tornar herdeira da promessa feita a Abraão. A bênção agora flui direto de Cristo para todo mundo, nivelando completamente o campo de jogo espiritual. E isso nos deixa com uma reflexão final. Se uma única palavra, descendente, no singular, pode desvendar uma teologia tão profunda e uma narrativa de 4.000 anos, isso faz a gente pensar que outras conexões, que outros fios de ouro estão lá, esperando para serem descobertos, bem nas páginas que a gente acha que conhece tão bem.